Meus amados irmãos e irmãs na fé, o tema que vamos estudar neste vídeo do canal do YouTube da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição está relacionado com nossas atitudes humanas. A pergunta que vai nortear e permear este tema é a seguinte: o que são os atos humanos? Para responder a esta pergunta, temos que levar em conta que os atos humanos, eles precisam de 3 elementos importantes, fundamentais, que formam os atos humanos: a consciência, a vontade e a liberdade. Então vamos nos aprofundar nesses elementos. Quando falamos de atos humanos, estamos falando objetivamente da moralidade dos atos humanos. Os atos humanos são livremente escolhidos após um juízo particular da consciência, sendo qualificáveis moralmente, sendo bons ou sendo maus. Aqui vemos presente os 3 elementos de todo ato humano: consciência, vontade e liberdade. Os atos humanos fazem parte do homem racional, definição clássica de Aristóteles, também usado por São Tomás de Aquino, pois dizem que o homem é um ser racional. A consciência, a liberdade e a vontade são próprios do ser humano. O ato humano, ou actos humanos, é aquele que procede da vontade deliberada do homem. Vários nomes recebem os atos humanos: atos morais, livres, voluntários e imputáveis. A moralidade dos atos humanos requer 3 coisas muito importantes. Aqui vão elas: o objeto escolhido. O objeto é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. O bem é a matéria ou a natureza do ato humano. Segundo, o fim visado ou a intenção. A intenção sempre se coloca na matéria escolhida. É a qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta da ação. A intenção é o movimento da vontade em direção ao objetivo a ser alcançado. É o fim do agente, o finis operantis, com o fim da obra, o finis operis. E terceiro, as circunstâncias da ação. São os elementos secundários ou acidentais de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a maldade moral dos atos humanos. Então, a partir daí, vamos ver um exemplo. Pregar a verdade do Evangelho aos fiéis da paróquia. O objeto escolhido é a verdade do Evangelho. O fim ou a intenção é levar os fiéis ao conhecimento da verdade e à salvação de suas almas. E as circunstâncias da ação são a voz eloquente, a fidelidade à doutrina da Igreja e a postura firme na pregação. Santo Tomás de Aquino diz que todo ato voluntário procede de um princípio intrínseco com conhecimento do fim. Aqui, meus amados, percebemos que todo ato humano recai sobre si uma responsabilidade moral. Temos que conhecer o fim de nossos atos e devem sempre ser bons e honestos, apesar de que São Paulo fala aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Deixo de fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Para que todo ato humano seja imputável, ou seja, a ele atribuído, precisa obedecer
os 3 requisitos que já comentamos no início para os atos humanos: a consciência, a liberdade e a vontade. Existem alguns impedimentos dos atos humanos que se caracteriza por qualquer influência que recaia sobre o conhecimento ou a vontade, com o efeito de excluir ou de diminuir a imputabilidade dos mesmos. São causas que modificam de alguma maneira o ato humano quanto à sua voluntariedade e liberdade. Existem vários, mas vou citar 4 que são importantes. Primeiro, a ignorância. É a carência habitual de ciência em um juízo capaz, isto é, a falta de conhecimento da moralidade dos atos. Quantas vezes ouvimos a palavra ignorância invencível, que é a ação cuja culpabilidade ignoramos completamente. Essa situação está muito presente nas pessoas que se convertem rapidamente, tendo uma vida muito promíscua de pecado. Não sabiam o que estavam fazendo. Se a ignorância é devida a uma negligência culpável, ignorância vencível, ou por querer-se diretamente, ignorância afetada, a responsabilidade não cessa. É maior se há desprezo pela lei de Deus. A gravidade do pecado se mede pelo grau de negligência da verdade. Aqui entra o exemplo, meus amados, de quantos católicos aprovam o aborto e criticam os pró-vidas, e que aprovam agendas políticas a favor do aborto, da eutanásia, do casamento homoafetivo e da ideologia de gênero. Recai sobre eles a gravidade do pecado, pois conhecem o que a lei moral da Igreja diz sobre isto. Segundo, a paixão é a tendência do apetite sensível para um objeto qualquer percebido como bem ou mal. Seria a tendência do apetite sensitivo para um bem deleitável. São movimentos para um objeto. São Tomás de Aquino divide a paixão irascível, que considera o bem ou o mal difíceis ou árduos, que se deve buscar com luta e coragem, e a paixão. Por exemplo, a questão do vestibular, que é difícil de resolver, mas vou resolver, nem que fique por último na sala de aula, porque é importante. E também a paixão concupiscível, que é o prazer ou o desejo do objeto. Por exemplo, sabor da comida, da bebida, o cheiro da flor. Terceiro é o medo. É a ansiedade mental diante de um mal presente ou futuro que nos ameaça. Como diz o ditado, o peru que morre na véspera. O medo pode anteceder o ato, concomitante quando caminha com ele e grave quando exerce influência sobre outras pessoas. O medo diminui o ato voluntário, pois bloqueia e freia a ação do homem. E por último, a violência. É a força externa que obriga o homem a fazer o que ele não quer. Por exemplo, a coação, a violência moral e o assédio moral. Portanto, meus amados, nossos atos humanos são de grande responsabilidade de quem o faz. Eles seguem critérios e elementos postos por Deus no homem, para que ele encontre o fim de todas as coisas. A verdade eterna, o próprio Deus. Santo Agostinho diz: quem procuras tu, ó homem, quando procuras bens, procura o único bem, no qual se encerram todos os bens, que é Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nos preparemos para o nosso próximo vídeo de nosso canal, que vai abordar a doutrina social da Igreja com a seguinte pergunta: qual o contexto histórico da doutrina social da Igreja? Portanto, convido para que nós possamos estudar, curtir e divulgar nossos vídeos para os nossos amigos, familiares e parentes católicos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.